Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao nosso canal. Bom, vamos começar com um exemplo, com um contexto. Vamos ver se você se identifica com isso. Alguma vez você já se sentiu no seu trabalho, seja esse atual ou seja em outro anterior, apática, frustrada, desmotivada, algo assim que você fica parada? Parece que o seu trabalho não rende, parece que você não vê motivação em nada. Pois é, você pode estar sofrendo de síndrome de burnout. Você sabe o que é a síndrome de burnout? Ao contrário do burnout é o esgotamento, é quando você tem tanto trabalho, tanta cobrança, tanta pressão em cima de você que você tem o esgotamento total e aí você fica doente. O burnout é um pouco o contrário. É quando você se sente desmotivado, frustrado por alguma razão e isso vai minando a sua energia dia a dia. Eu já me senti assim. E naquela época eu achava que era culpa minha, que era eu que não estava conseguindo me identificar com a empresa, eu que não estava conseguindo me dedicar suficientemente ao trabalho. Mas, na verdade, a culpa não é necessariamente do profissional. Se é que a gente pode encontrar um culpado, talvez seja a circunstância, não sei. E para isso vale a pena avaliar, tá? Então, se você está se sentindo dessa maneira, primeiro ponto que a gente pode observar aqui é o que pode estar causando isso em você. É falta de reconhecimento, é a falta de possibilidade de crescimento dentro da empresa, você não vê essa possibilidade e isso está te desmotivando. Essas questões afetam o desempenho de um profissional, afetam a produtividade de um profissional. No meu caso, era isso. Eu não via eu não vi um propósito para minha permanência na empresa. Por incrível que pareça, quando eu fui desligada da empresa, eu vi sentido naquilo, porque eu era uma profissional que estava demais ali e isso estava minando a minha energia. Eu acordava todos os dias para ir para um lugar e chegava lá, fazia uma ou outra atividade, porque eu praticamente não tinha função mais ali dentro. Então, quer dizer, o porquê era exatamente isso. Eu não via função. Então, vale a pena você refletir. Por que você está se sentindo assim? E, de repente, conversar com o seu gestor. E aí vale a transparência dos dois lados, do seu lado e do lado de gestor também. No meu caso, eu conversei com o meu gestor. Talvez eu não tenha tido tanta transparência do outro lado, mas como eu falo, não há culpados, há a necessidade de entender o que está acontecendo, tá? Então converse com seu gestor, converse, seja transparente, seja honesto em dizer o que está acontecendo, por que você está se sentindo dessa maneira. Se a situação for se agravando, busque a ajuda de um profissional realmente especializado. No caso, procure ajuda de um psicólogo, de um terapeuta que entenda principalmente dessas questões trabalhistas, tá? Porque caso você ache no início que é bobeira ou que as pessoas ao seu redor acreditem que isso é preguiça, por exemplo, saiba que isso pode se transformar numa ansiedade ou, de repente, se transformar em depressão. Então, o assunto é sério, não é motivo para piada, então busque ajuda de um profissional. Outro ponto que eu queria trazer é não se cobre tanto. Tá entendendo? Se hoje é comum, por exemplo, para mulheres ter dia que a energia cai um pouco, mais do que, por exemplo, para os homens. Nós temos aqueles momentos em que a gente precisa respeitar mais a nossa energia, a gente precisa respeitar mais que a gente não está dando conta de tanta produtividade assim. Então, respeite o seu momento e tente reorganizar a sua agenda. Se hoje não deu para você dar conta de tudo que você precisava fazer, então replaneje para o dia seguinte, tente respeitar os seus horários, a sua rotina e os seus limites, tá? E mais um ponto existe o ócio criativo. Não sei se você já ouviu falar, é interessante porque eu participei de um evento no sábado em que o profissional que estava dando a palestra, ele estava falando sobre planejamento, ele estava falando sobre organização, produtividade, e ele não conhecia
necessariamente esse termo ócio criativo. Há necessidades, há momentos em que a gente pode ficar parado e, nesse momento, refletir, você ter insights que vão te ajudar a ter muito mais produtividade, a ter muito mais criatividade depois. Então, tente, nesses momentos, não se cobrar tanto, porque pode ser que você aproveite esse momento para ter insights, para ser mais criativo e, quem sabe, não dar um direcionamento na sua carreira. Às vezes, quando a gente está se sentindo dessa maneira, é, talvez você mesmo, o seu próprio corpo, te indicando que, olha, é o momento de dar um novo direcionamento na carreira. Então, se você conversar com o seu chefe e não tiver possibilidade de mudança, comece a planejar uma transição. Essa transição pode ser para uma outra empresa, para uma outra função, ou quem sabe para um empreendedorismo. Mas aí você é que precisa encontrar essa resposta. E aí, mais uma vez, vamos trabalhar autoconhecimento, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez sentido, curta, compartilhe com pessoas que você acha que esteja sofrendo de síndrome de burnout e esteja sendo julgada, achando que é preguiçosa, por exemplo, e não é, tá? E deixe seu comentário se em algum momento você já passou por isso, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.